Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam muito bem. Se você tá bem, eu tô bem, todos nós estamos bem. Por quê? Porque aqui é um cantinho pra gente filosofar. Eu adoro esse canal e ele me faz muito bem, espero que te faça também, porque ele é bom pra gente se questionar sobre algumas coisas, conversar, trocar uma ideia, sempre nesse tom meio de fazer as perguntas e não necessariamente só dar as respostas. Esse é o grande tchan. Tem muita gente já querendo dar resposta. Vamos focar em fazer as perguntas bem feitas. Antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Para você é uma coisa muito simples e rápida e para mim faz uma enorme diferença. Então, não se esqueça. E outra coisa muito importante é que logo o meu novo livro vai sair em pré-venda. E você pode esperar uma coisa sensacional. E para você não perder nada, não se esquece de se inscrever no grupo do Telegram ou seguir no Instagram. Tá ali embaixo para você ficar um pouco mais próximo e não perder nenhuma novidade do novo livro que logo vai sair. Hoje vim conversar sobre como lidar com o medo das coisas darem errado. E a primeira coisa é que tudo pode dar errado, como tudo pode dar certo. Só que primeiro a gente tem que entender o que é dar errado. Você pode perceber que dar errado é uma concepção de cada um diferente dentro da cabeça. Por quê? O que é dar errado para cada um? É não atingir a expectativa que cada um criou. E a expectativa que você criou é diferente da que eu criei, que é diferente da que o outro criou. Se eu divido meu sentimento com alguém e falo, gosto de você, e a pessoa não responde da maneira que eu imagino que ela deveria responder, eu acho que não teve reciprocidade. E aí eu acho que deu errado eu falar sobre o que eu sinto. Só que dar errado, na minha concepção, é não falar o que se sente. A reciprocidade do outro é uma consequência da minha atitude. Então, eu já fiz certo o que eu deveria fazer. O dar errado é sobre o outro e não sobre mim. Esse pode ser só um exemplo inicial, porém, a questão é que a gente sempre vai catastrofizar situações antes delas acontecerem. Para pra pensar comigo. A gente sempre imagina coisas piores do que podem ser. Se a gente tá viajando de avião, o avião pode cair e podemos nos destruir em pedaços. Ou o avião pode cair e eu ser o único sobrevivente. Ou eu e alguma outra pessoa do avião. Ou várias outras pessoas. Ou todo mundo. Então é a maneira que você pensa sobre a situação e não sobre o que acontece, porque na verdade, provavelmente não vai acontecer nada disso. Aí você gastou uma energia com um medo que não te trouxe proteção, porque o medo é para te trazer proteção, né? Você tem medo de uma situação para, já estou me protegendo. O medo do avião não vai te trazer uma proteção. Mas Fred, eu tenho medo de avião, é fato, eu tenho medo. Tô no avião e eu tenho medo dele, ele já tá ali, aquele medo. Claro que sim, e ele vai vir. A questão é o que você vai fazer com ele, né? Se você vai alimentar ele ou você vai falar, ei medo, você não me assuste mais. Medo, você não me assusta mais. Se você entendeu o que eu tô querendo dizer, deixa nos comentários que música é essa que eu tô esquecendo, mas tem alguma coisa assim. Se eu estiver viajando também, aí fala, Fred, não existe uma música do jeito que você tá falando, mas eu acho que tem, então deixa nos comentários você que completou essa música na sua cabeça, deixa nos comentários. Como eu tava falando esses dias, dar certo, dar errado é um ato que a gente precisa ter coragem, né? Porque assim, ter coragem é ter atitude em alguma coisa, né? Coragem vem de agir com o coração, agir com a vontade de realizar algo. Isso pode dar certo ou pode dar errado. A gente não tem garantias, né? A vida não tem garantia. Só que o que acontece? Às vezes pode dar errado sem você fazer nada também. E a questão é essa. Não escolher também é uma escolha. Então é melhor que dê errado tentando do que dar errado sem tentar. Porque aí você vai ficar mal porque deu errado e mal porque você nem tentou fazer dar certo. A questão principal de tudo isso é que para você conseguir não dar continuidade no medo que brota, é você entender um pouquinho da tua ansiedade. A ansiedade é o ato de a gente catastrofizar, não que seja exatamente o ato, mas ela tende a gente a catastrofizar situações e dar continuidade para um cenário horrível que nem aconteceu. E esse medo não vai proteger a gente, porque não é um medo com sentido, não é um medo que, putz, eu tô com medo disso, isso vai me proteger de tal situação. Às vezes é um medo que não vai te proteger de nada. E se esse medo vai te proteger de uma situação que poderia te fazer feliz, também tem essa questão, aí entra o raciocínio. De falar que eu gosto de alguém, um exemplo, que alguém tem medo de falar que você gosta de alguém
porque você acha que não vai ser recíproco. Então você fala assim, tô com medo, não vou me abrir. Esse medo te diz, eu vou te proteger. Se você não falar nada, ninguém vai te julgar e não vai acontecer nada. Sim, mas você também não vai tirar isso do teu coração. Sim, mas você também não vai ter a possibilidade de encontro com outra pessoa. Sim, mas você também não vai ter coragem de aprender a falar o que você sente. Então uma hora isso vai ter que acontecer, né? Porque se vai viver uma vida inteira com medo do que pode acontecer de errado, a gente não pode viver a frustração das coisas que não aconteceram. Quando a frustração vier, aí você aprende a lidar com ela. Todo acontecimento da vida não é uma proteção dos sofrimentos, entende? É uma maneira de lidar com sofrimentos que vão surgir, porque eles vão surgir. Você não tem como evitar sofrimentos. Não é porque a matemática não é evitei de ser feliz, agora evitei sofrimento. Não, você pode evitar tudo e continuar em sofrimento. Após aprofundar um pouquinho, a questão que eu quero ressaltar no vídeo é que a coragem é o que faz tudo acontecer. E a coragem não pode ouvir o sussurro do medo constantemente. Você tem que ouvir às vezes para você ter cerne, mas você não pode achar que o medo é uma maneira de se proteger da vida, né? O medo é uma maneira de se proteger das coisas boas da vida também. Por quê? O que te impossibilita de sofrer é também o que te impossibilita de ser feliz, né? É a mesma moeda. Então, assim, eu vou ficar o dia inteiro em casa porque eu tenho medo de ser atropelado. Tá, mas aí você vai ficar o resto da vida em casa? Sim, não é mais fácil observar a rua, ver como os carros se movimentam, tentar se proteger e entender que isso pode acontecer, mas faz parte da vida. Então, aprender a lidar com isso é mais legal do que nunca conviver perto disso. Porque um dia você vai ter que sair e nesse dia você pode acontecer alguma coisa e você fala assim, meu Deus, aconteceu igual, eu perdendo toda aquela alegria, sendo que podia nem ter acontecido e eu ter vivido essa alegria. Então a matemática não vai fechar. Então a consciência é que algumas coisas vão dar errado. Primeiro a questão é o que é dar errado na sua cabeça, né? O dar errado é contra a expectativa que a gente criou. Então não crie tantas expectativas. E o certo e o errado vão estar cada vez mais flutuando de acordo com a sua energia e menos com uma coisa estática. Outra coisa que eu acredito muito e eu vou compartilhar com vocês é que a energia do fazer traz a energia do receber. A gente precisa agir, o mundo gira, as coisas acontecem. Isso é uma questão minha que eu tô compartilhando com vocês, tá? Não é nada teoricamente comprovado na escala Richter das coisas comprovadas pelo mundo, porém é uma coisa que eu sinto muito claramente. Se você tem coragem, a vida te devolve. Se você tem coragem, se você age, se você faz acontecer, as coisas acabam acontecendo e fluindo. É um curso energético, seu ânimo melhora. A gente precisa ter coragem para realizar e vencer os nossos medos. Vencer o medo dá medo, mas a recompensa é a gente se olhar com um pouco mais de autocompaixão e falar, cara, que massa, eu consegui, eu superei meu medo. Todas as pessoas que superam seus medos, depois falam, cara, foi muito legal. E não é a primeira vez que você vai fazer e superar. Não é porque você tá com medo de viajar de avião, você viaja, você fala assim, caramba, agora não tenho mais medo. Você vai aprendendo, você conversa com o piloto, você vai vendo como é que funciona, você vai vendo que é mais seguro, você vai vendo que é melhor, você vê como a viagem é gostosa, quando você chega lá e conhece o país, as coisas, ou o local que você for viajar. Então assim, você vai vendo, o medo não pode ser maior que o prazer, entende? O medo tem que ser um detalhe do prazer. Não perde as coisas por medo. Você pode ter medo, eu posso ter medo, todo mundo pode ter medo. E faz parte, a gente tem ele natural. O medo pinga, ele surge, tô com medo. Mas agora o que eu farei com esse medo? Eu vou ouvir ele, eu vou entender de onde ele vem, eu vou tentar enfrentar, eu vou respeitar e falar, isso eu tenho medo e tudo bem, mas isso eu não tenho, não dá pra ter medo de tudo. Então, a gente tem que entender o quanto a gente tá perdendo de vida e o quanto a gente tá inibindo de prazeres, achando que a matemática do medo versus o prazer é uma coisa equilibrada, entende? Não tenha medo das coisas darem errado, porque elas podem dar errado você não fazendo nada, então que faça alguma coisa. Não catastrofize a situação, entende que dar errado não é o ao contrário de não suprir a sua expectativa. Às vezes só não aconteceu, não é que deu errado. Errado é forte, às vezes não foi como eu esperei, mas talvez veja onde você bota essa régua do que você espera. E não deixa de enfrentar e fazer as coisas. A vida precisa dessa coragem. As coisas mais legais acontecem com coragem, as coisas mais legais acontecem com continuidade, as coisas mais legais acontecem quando a gente olha o medo e fala, você existe, mas eu vou aprender a lidar com você. E depois disso eu vou ver as coisas mais bonitas que eu esperei
na minha vida. Porque depois do medo, da coragem, tem coisas que a gente nem percebe o quão eram bonitas e a gente perdeu por medos. Às vezes são medos reais e grandes que a gente tem que respeitar. Às vezes são medos que a gente tem que superar. E aí você vê qual você precisa superar. Sabe aquele clichê que as pessoas falam que o não eu já tenho? É basicamente isso. Você já tem a possibilidade de dar errado. A possibilidade de dar certo que você vai ter que correr atrás. Não pensa demais nas coisas que não aconteceram. Não generalizem as situações, não é porque eu bati o dedo na porta que eu sempre vou bater o dedo na porta. Não é porque eu tenho medo de tal coisa que a alegria do medo não é correspondente. Não é porque não deu o que eu imaginava que realmente deu errado. Começa a equilibrar e vai indo, se testa. O segredo sempre é o equilíbrio. Então, não é nem pular de cabeça no rio, nem não entrar no rio. Bota o pé. Não precisa testar a profundidade do rio com os 2 pés. Testa, vai. Um dia, avanço, diário, mudança, tentativa. E não dê continuidade às catástrofes que a sua mente cria. Porque, às vezes, o problema é maior aqui do que o real. Às vezes não, na maioria das vezes. Em resumo, não fantasie o sofrimento. Olhe ele de maneira mais limpa. E o que eu quero dizer com isso? De uma forma mais prática. Se você perdeu um emprego, um exemplo, uma coisa é falar, cara, eu perdi um emprego, putz, vou ter que achar outro. Realidade, um pouco de desânimo, tristeza, mas vamos lá. Uma coisa é você fantasiar, eu perdi um emprego, eu nunca mais vou achar outro. Eu perdi um emprego, será que eu vou ficar o ano inteiro sem nada? Você tá dando continuidade a uma coisa que você não sabe. A realidade é, eu perdi um emprego. O que eu vou fazer com isso é o ponto. Vou achar outro, vou tentar, vou desanimar no meio, vou correr atrás, vou pensar que vai ser pior do que é. Fantasiar é dar continuidade a uma narrativa de uma história que ainda nem aconteceu. Se for de forma positiva, pode ser bom, mas o melhor é que seja claro, que seja limpo. Não dê continuidade a tristezas que aconteceram agora e você não sabe o cursor delas. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham se divertido. Não se esqueçam. Segunda, terça e quinta é sempre aqui, 7 horas da noite, pra gente conversar, bater um papo. Meu novo livro logo tá saindo na pré-venda. E pra você não perder o timing, segue aqui embaixo no Instagram e no Telegram, porque daí você vai receber com mais facilidade as notificações de quando sair o livro novo. E vão ter brindes sensacionais que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E se você já quer ler algum livro meu agora, não se esqueça que todos estão na descrição, tá? Já tenho 7 livros, vou pro 8º, cada um tem uma história diferente. Tenho certeza que se você gosta do canal, você vai amar os livros, tá bom? Então é isso. A gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom, um grande beijo e até!